Então, a astronomia, ela identifica as estrelas e as constelações, ela vê os satélites. Satélites aqui é Lua. A Lua é um satélite. Então, o Sol, ele é uma estrela. A Lua, ela é um satélite. A Terra, ela é um planeta. Mas para astrologia, tudo é considerado planeta, só que para astronomia tem grandes diferenças. Então, existe estrela, existe satélite, existe planeta, existe meteoros, existe asteroides. Quirón, por exemplo, Quirón é um asteroide. A gente usa na astrologia Quirón, mas ele não é um planeta, ele é um asteroide. Nebulosas, galáxias. Então, nosso sistema solar, aonde a Terra está localizada, digamos assim, é chamado de Via Láctea. Então, a gente tem o universo, que é gigantesco, esse universo tem um monte de galáxia, dentro de cada galáxia tem um monte de sistema solar, então nós fazemos parte de uma galáxia chamada Via Láctea, e dentro dessa galáxia, bem no finalzinho dela, na ponta dela, é que o nosso sistema solar existe, que é onde nós estamos localizados. Então, a gente é uma pontinha no meio de um negócio gigantesco. Cláudio Ptolomeu, acho que vocês já ouviram falar de Ptolomeu em algum momento, pelo menos na época do colégio, né? Quando a gente falava de história ou em alguma faculdade que entrava um pouco aí em filosofia, né? Ele era um matemático, ele era astrônomo, ele era astrólogo e ele viveu no século II depois de Cristo. Ele lá na época, lá em 2 depois de Cristo, ele catalogou 48 constelações. Então, olha só que interessante. Em 2 antes de Cristo, já existia alguém que conseguia olhar para os céus e catalogar esse céu. Ele construiu uma obra chamada Almagesto. É bem antigo, tá? Essa obra é difícil de achar e nem vale também, assim, muito a pena, a não ser que vocês adorem essas coisas de filosofia, de cálculos matemáticos, aí vocês podem até tentar procurar para ler, né? Mas eu, por exemplo, eu não cheguei a ler ele inteiro, tá? E dentro desse catálogo das 48 constelações do Almagesto, que na verdade chama Tetralibros, ele fez mais de um livro. O conjunto de 4 livros é o Tetralibros. Dentre essas 48 constelações, uma ele encontrou e foi chamado de Ofiuco Serpentário, que é aquele signo que eu fico lendo lá no tarô para vocês no canal do YouTube. O que eu quero dizer com isso? Que desde 2 depois de Cristo, do século 2 depois de Cristo, já se conhecia essa constelação. Então não é uma coisa nova que foi criada agora, ou invenção da minha cabeça, quando eu resolvi começar a falar desse signo, tá? Vou mostrar para vocês com mais detalhes lá na frente. Aqui, do lado esquerdo do desenho, tem as Três Marias. Todo mundo já ouviu falar das Três Marias, não ouviu? Acredito que vocês já ouviram falar das estrelas das Três Marias. Eu, por exemplo, Bruna, eu tenho 3 pintas que é igualzinha às Três Marias, embaixo da minha costela esquerda, na lateral aqui da minha cintura. E eu só tenho elas, eu não tenho mais nenhuma pinta em volta. E aí eu lembro quando eu era pequenininha, a minha mãe falava que eu tinha as Três Marias no corpo. As Três Marias aqui, a gente conhece as Três Marias, só que ela, assim, ó, cada pontinho desse é uma estrela. Então, as Três Marias são esses 3 pontinhos, são 3 estrelas próximas uma das outras. Só que tá vendo que tem um desenho grande aqui, em volta delas? Quando tem esse agrupamento de pontinhos, a gente chama de constelação. Então, constelação é um agrupamento de estrelas que formam um desenho. Essa é a constelação de Órion, que representa o signo de Sagitário. Então, aqui é Órion, tá? Constela Cinturão de Órion, que são as Três Marias. Tá vendo que faz até um sentido, ó? Não parece uma flechinha, um arco e flecha? Não parece um homenzinho com o braço, um dos braços para cima e outro braço segurando um negócio que lembra um arco e flecha? Por isso que essa constelação aqui fala do signo de Sagitário.
E aqui do lado direito, a gente tem as Pleiades. Eu acho que todo mundo já ouviu falar das Pleiades, principalmente quem segue aí canais que falam de transição planetária, né? O Sol de Alcione, as Pleiades. Aqui estão as 9 estrelas mais conhecidas. As Pleiades não são só essas 9, mas essas são as 9 principais das Pleiades. Então, tem aqui Alcione, que é o Sol de Alcione, que muitos espiritualistas falam que esse é o Sol central. Pela astronomia, isso é uma baboseira gigantesca. Por que que é uma baboseira? Porque o nosso sistema solar não faz nenhuma órbita que passa pela Alcione. Então, como é que eu vou falar que a Alcione é o Sol central, que o nosso Sol é o Sol do nosso sistema? E aí os espiritualistas falam que tem um Sol maior, um Sol no qual o nosso Sol gira ao redor, que seria o Sol de Alcione, mas não. Pela astronomia, o nosso sistema não passa em Alcione. Então, é uma coisa que, assim, espiritualmente pode fazer algum sentido, mas astronomicamente não faz sentido nenhum. Então, aqui é só para vocês verem o que são estrelas e o que são constelações. É isso aqui. Esses pontinhos que a gente olha no céu, bonitos, brilhantes. Aqui do lado esquerdo, isso aqui é uma nebulosa. Ela chama Olho de Deus. Olha que linda, parece um olho, né? É uma nebulosa. O que é uma nebulosa? É um prenúncio de começo de formação de uma estrela. Então, não tem nada, aí de repente começa a formar essa fumaça, esse conglomerado de composições químicas, e daí pode nascer uma estrela. Então, a nebulosa, ela é uma possibilidade de um dia, talvez, nascer uma estrela. E aqui, esse gigantesco que a gente está vendo do lado direito, é a nossa galáxia, a Via Láctea. Só que nós estamos bem aqui fora. Não sei se o meu mouse está mostrando, a gente fica mais ou menos por aqui, ó. Bem no perímetro, né? No final dela. Então, olha que gigantesca é a Via Láctea. Ela é tudo isso. E a gente está dentro de um desses bracinhos aqui, né? Que esses circulares em espiral que a gente está vendo são, acho que 5 braços, se eu não estou me enganada. A gente fica num pedacinho de um desses braços. Então, apesar de nós, daqui da Terra, enxergarmos que o nosso sistema solar é gigantesco, se a gente olhar para o universo, a gente vê que a gente é menor que uma formiguinha. Isso aqui é uma visão de um cinturão de asteroides. O que é um cinturão de asteroides? É meio que essa poeira aqui cheia de pedrinhas. Aqui, o Sol está ali bem pequenininho, lá não sei se vocês estão enxergando, esse amarelo é o Sol. Aquela primeira bolinha que tem um círculo em volta que está mostrando a órbita é Marte. Aí aqui, esse é o cinturão de Kepler, acho que é Kepler o nome. E aqui está Júpiter. Então, está mostrando a distância do Sol até Júpiter e onde que está esse cinturão. Tem reza, não é nem lenda, né? Isso aí é que assim, existe histórias a respeito de um planeta e existe histórias de um planeta que ele foi destruído há milhares, bilhões de anos atrás. E esse planeta, conforme ele foi destruído, ele criou um cinturão que é um pouco mais dentro, né? Que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Então, como é que surgem cinturões? Por choques, choques de planetas, choques de algum corpo gigantesco com outro. Então, quando acontece um choque, destrói algo, e aí essa poeirinha, que são os detritos, os resquícios desse algo que se chocou, forma o cinturão. Aqui, ó, tem o cinturão de asteroides.
Dá para ver um pouco melhor. Então tem o Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, aí vem o cinturão, aí depois vem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, aqui não apareceu Plutão, tá? Mas é só para vocês entenderem como que funciona, mais ou menos o nosso sistema solar. Vocês terem a noção da dimensão de tudo isso, né? De como que as coisas caminham, como que elas se circulam entre si, cada um tem a sua órbita, as órbitas têm que se comunicar, porque se alguém sai da órbita, choca, estraga tudo, destrói tudo. Então é uma dança perfeita, sincrônica, em espiral, e, né? Por isso que a gente fala, né? A gente tem acredita, né, que o planeta Terra ele é redondinho, perfeito. Não, ele é um pouco achatado nas pontas. Então não é um círculo perfeito, é uma coisa meio nenhum planeta ele é redondinho de forma perfeita, como se a gente estivesse rodando um compasso no papel, tá?